vê as entrevistas do Maluf. Uma vez chegaram para ele, apresentaram um documento, aí disseram assim: doutor, essa assinatura aqui é sua? Essa assinatura é minha, mas não fui eu que assinei. Não, ele dava umas dessas mesmo, né? Eles davam umas Olha, dessas aí. eu vou falar uma coisa para você. Tem uma dele que é muito engraçada, que ele foi visitar um político aí não sei aonde, no interior, aí chegou pro cara, e seu pai, como é que tá? Vá, vá, vá. Meu pai morreu faz 3 meses. Morreu para você, filho ingrato. Para mim tá sempre no meu coração. E- Isso que, Agora, essa, isso que nem um essa que quiabo. eu, é. essa que eu vou falar agora dele é verídica. Essa é verídica. Ele foi na Federação Paulista de Futebol. Olha o político que ele era. Foi visitar a Federação Paulista de Futebol lá. E minha esposa, a secretária do presidente. Ele chegou na portaria para entrar, chegou lá, entrou, foi subir. A primeira coisa que ele perguntou na portaria: como é que é o nome da secretária do presidente? Aí a portaria falou, a recepção falou: é Lilian. Ah, tá. Aí ele chegou, ele entrou. Boa noite. Como é que vai, Lilian? Tudo bem? Olha o político. Se é outro, chega lá, É, entra, como é que... Não, Político. não, ele chamou é. pelo nome. Aí ela disse que olhou para ele, ela contou isso pra mim. Eu olhei assim e falei: de onde ele me conhece? Você entendeu? Aí já chamou a atenção da pessoa. Então ele era realmente extremamente carismático, né? Além de tudo É. isso. Não, não, sem dúvida. Sem dúvida. Mas a gente fala isso porque tivemos políticos assim, mas de uns tempos para cá, realmente a situação brasileira é uma coisa lamentável. Tivemos a Lava Nossa, Jato que acabou sendo desmoralizada, né? A Lava Jato, né? Justamente, completamente. justamente porque os poderosos aí, porque, por exemplo, esse cara do Banco Master eu nem conhecia, nunca tinha visto falar nesse cara aí. Ele apareceu agora, né? E diz que era um dos caras muito influentes aí no ramo financeiro, né? É, Mas eu nunca tinha visto falar nele, mas por trás dos bastidores ele estava aí, né? Trabalhando bastante, enfim. Mas trabalhando, né? preparando a cama dele, né? E pegaram ele tentando fugir, né? Para sair fora Não, do ele não ia país, fugir, pegar. ele ia para Dubai, mas não ia fugir. Ia Não, dar ele uma só ele ia volta. lá. Verdade. Tudo bem, irmão? Genivaldo, boa noite, Boa irmão. Tudo noite, bem? meus Boa noite, irmãos. Boa irmão. Olha, noite. Boa noite, olha Anivaldo. aqui para nós. Eu tô Hélio, boa noite, achando. Hélio. Hélio, tá bem hoje aí, O Hélio falando? também acho que está entrando aí. Ó, eu tô achando, viu, primo, Klaus, Daniel e irmã Cristina, tô achando o irmão Genivaldo muito preocupado hoje, porque acho que ele está preocupado com os milhões que ele tinha Do aplicado no Banco Master. Master lá, e É, agora ele vai Ô, ter que Genival. recuperar isso aí, viu? oi, Daniel, Hélio. tudo bem? Ah, o irmão tá profetizando aí, tomara que seja profecia. Perdeu Ele até vai os fazer cabelinhos essa, aqui, olha. ele vai fazer essa pergunta para o pastor Evaldo, né? Como resolver esse problema aí, né? Vamos ver se o pastor Nivaldo tem uma resposta para nós aí. Eles estão Eita. sendo muito maldosos porque as pessoas, ele tinha boa intenção. O que vale é a intenção dele. Vocês estão julgando ele, coitado. O É, homem, ele tinha boa intenção. Não deu certo, mas que ele tinha boa é, intenção, é. ele tinha. Vou Nós te é que somos contar, O, maldosos. o Nós é que somos. nosso, Verdade. o nosso Brasil, a gente vai dormir pensando em que Então nova chegou. notícia, novo escândalo amanhã vai Não, surgir, né? a gente acha que está no fundo do poço, Porque, só que não sabe que tem um sótão ainda para a gente ir. Tem um sótão, tem um porão ainda. Está no fundo, mas tem um nossa, porão ainda. mas que Todo dia, situação horrível a todo situação dia. brasileira. Situação brasileira. Infelizmente. o Mas vamos pastor continuar lendo. Nicodemos, ele tem uma série de mensagens sobre Amós, mas se você ler, é a mesma coisa que você ler o Estadão de hoje, ler a Folha de São Paulo, as mesmas notícias, tudo exatamente igual. A corruptela, É, o cara, a mulher, esse que me marcou muito, né? A mulher falando pro marido, vai lá, pega as coisas dele, vamos fazer uma festa. Você é juiz, tira as coisas do outro e traz aqui em casa para a gente poder Então, fazer um churrasco. é isso que Se você for viu? ver, é É, exatamente isso, né? é. Irmão Daniel.
Hoje também eu vi uma mensagem do profeta Miqueias, um Um. pregador, né, falando do profeta Miqueias, e depois ele estava fazendo um paralelo, e ele citou nesse estudo de Miqueias o caso ali de Jezabel, que tomou a vinha lá né, Nabote, do de Nabote, Nabote. tomou a vinha Nabote, dele para dar Nabote. para o marido, ou seja, essas coisas, justamente ele fez essa referência, citando, né, que essas coisas Aí, todas tá não são vendo? novidades, é como a gente também conversou agora há pouco, não são novidades, porque tudo isso já está enraizado, né, no povo, enfim, um povo corrupto, É. devasso, enfim, em Eu todos gosto os muito de sentidos. Abacuque, Abacuque Abacuque. de 1 a 11. Lê. Toda vez que eu leio Abacuque, eu falei, Abacuque, você passou pelo Brasil e está escrevendo isso para mim ontem à noite. Abacuque, capítulo 1, de um De a 1 a 11. 11. De 1 a É 11, exato. incrível. Lê, é É, incrível. é. Mas realmente, irmãos, só mesmo a volta do Senhor Jesus, né, para poder nos salvar Mas dessa sempre tem, tristeza que né? nós vivemos aí todos os dias Apesar de tudo isso, ainda tem o freio. Sempre tem o freio, porque senão descamba, né? Mas o que me chamou mais Tem atenção nesse caso, misericórdia. realmente, o absurdo é o Banco de Brasília, um banco estatal querendo comprar. É uma coisa assim, impressionante, né? Como pode, né? Como pode um negócio Mas já desse? Jesus Cristo. visando, ô Mir, já estava de olho no Money, né? Na Né? propina. Tudo bem? Mas Tudo bem, Ariel? Beleza? Tudo o, bem? Boa noite a todos. então, Boa o Boa noite. Michel noite, Temer, boa o noite. Michel Temer queria levar a parte dele, né? Nessa aí, porque É. ele tava sendo o interventor lá da negociação lá entre o Ai, Banco de meu Brasília e o pai. Banco Master. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. Quem foi É o contratada pelo dinheiro, Banco Dinheiro. é o amor. Master, salvo engano, foi a mulher do Moraes, né? Isso Então ela, também É, é. Isso. Também é. ela foi contratada e já caiu fora. É, é porque ele queria o respaldo do STF, né? Queria ficar bem na fita ali, né? Entendeu? Lógico. Então, os caras não dão ponto sem nó, né? Então, eles vão para cima, entendeu? é. Imagine quanto ela não devia estar levando aí nessa jogada aí. Com certeza. Mas o homem é tão cego, né? Porque plantas tudo tão rápido, né? Essa ganância toda, pra quê? Tá aqui mais É, o que alguns anos, ninguém nem sabe quem eram eles, que se existiram, não. É impressionante como o ser é humano, o pecado verdade. cega, né? E vão voltar nu, né? Vão voltar É, nu exato. não vão levar nada, né? Nada, Se, nada. se- se pelo menos ainda fosse como aqueles reis antigos lá dos egípcios que colocavam tudo no túmulo, né? Toda a riqueza e Assim, tudo mais. mesmo assim, não adianta nada. Sim, assim, Tudo. sem dúvida, eu estou dizendo, mas É. pô, o cara vai deitar ali, vai ser enterrado, enfim, mas Fala, é uma senhores! insanidade. Boa Olha Olha, aí, o noite. Boa pastor pastor. noite. Oi, Ulisses. Carlos. pastor. Boa Boa noite. noite. Ô, gente, Bem, eu acabei de entrar no carro, vou estar indo para casa, então vou estar ouvindo vocês aqui só, tá Tá bom? certo. E como eu não tenho lugar para pendurar o celular, então ele tem que ficar no console, não adianta deixar ligado a tela, tá bom? Tá Não, tá bom. ótimo. Concordo. O Daniel saiu de férias aí e você pegou o volante. É mesmo, o Daniel deixou aí um bom legado, né? Deixou um aluno aí, né? Isso, é pastor bem José assim. Soares também. Fiz Isso, escola, é Daniel. verdade. Ah, é, Ah, pastor. Fez Fez escola. escola. Estou estranhando é o pastor Evaldo aí. Por Normalmente quê? ele é assíduo nove nos 14, horários, né? Tá um nos pouquinho horários. aí, né? Por Será que Já alguma vai está tomar chovendo uma razão. lá na bronca quando, Bahia? quando chegar, né, primo? Quando Ele não chegar já mandou vai tomar nenhuma, uma bronca. ele não mandou nenhuma mensagem, não, né? Não. Não, não mandou, não. Hoje é dia 18, semana que vem, dia 25, né? Eu acho que a gente pode fazer dia 25 e depois a próxima, né? Que não sei que dia que deve cair. Dia Hein, primo, o que você 2. 3. acha? O que Dia vocês acham 2, aí? 2 de Dia dezembro. 2. A É, dia 2 a gente tá faz a nossa ótimo. última do ano, né? Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Acho que tá bom, né? Tá Temos excelente. mais duas além de, E de vamos, e hoje, né? vamos, e vamos pensando naquela lista que eu falei para você de temas, para a gente deixar já meio que encaminhado aí para um eventual vacância aí Vivência, né? do pastor Evaldo, né?
Quando Aham. ficar vago a terça-feira, a gente entrar com esses assuntos aí. Falando em assunto, desculpe, um dos últimos assuntos tratados foi sobre o princípio da criação. A irmã Cristina aí indicou um livro, né? Eu consegui esse livro, eu gosto do livro, muito bom. A senhora Isso. indicou também um outro lá, que era o Reino Messiânico. Então, Isso. eu acompanho vocês dos primórdios, lá atrás, né? Na época do Márcio, eu acompanho assim, Nossa. todos, inclusive vou assistir todos de novo. Que isso é muito bom, a nível de conhecimento, é excelente isso que os irmãos estão, né, projetando aí. Isso tem uma riqueza. Talvez lá na frente que os irmãos vão ter dimensão do tamanho que isso é. Então, eu acompanhei a irmã Cristina, tinha dado a opção, eu tirei de São Paulo, não encontrei aquele livro lá, e, enfim, mas depois eu consegui. É Eu consegui o difícil. livro, e É um aí pouco consegui também difícil. esse. Achou como, irmão? Achou Né? aonde? Eu, Achou eu tô aonde? assim, ó, pela estante virtual é muito fácil. Os irmãos digitar no É, Google, procura na estante virtual, que todo o Brasil cobre com estante virtual. Então, de repente, uma livraria lá no Rio Grande do Norte, lá na Paraíba, tem um livro também Excelente. tem. tá? Para nós. Tem o link, alguma coisa? Não, mas eu vou ver. Bastante Eu vou, virtual. posterior, eu vou passar para os irmãos. Caso eu consiga mais deste livro, eu passo lá no grupo o link lá para os irmãos, tá? É. Mas Beleza. eu fico aqui ansioso, irmãos. Eu não sou nenhum culto, não sou literário, mas eu sou um estudante, gosto de apreciar. Esse aqui, ó. Então, cada livro que é indicado aí, eu compro. Esse eu comprei também. Indica Uhum. um livro, eu já vou procurar, né? É. Vou à caça do livro. E você tem uma boa biblioteca aí, né? Eu estou vendo aí você tem uma boa quantidade de livros aí. Alguns livros, irmãos, dá vontade de ler todos de vez, mas não dá, né, irmão? O tempo não dá, é muita coisa. É verdade, é. Eu fico orando e falando, meu Deus, obrigado, porque usou homens que dedicaram suas vidas inteiras, teve homens, para É, produzir uma obra, né? E tem muitos tem. aí. Eu tenho muitos aí conservadores no tutano mesmo, e com muito material bom. Eu não leio só material bom, não, viu? Eu pego material ruim também para ler que É, precisa. analisar tudo e reter o que é bom, né? Exato. É Desculpe, isso irmão, do aí. tempo tomado aí. Desculpe aí. Não, ótimo, boa sua Muito obrigado. participação. Irmão, aqui essa hora aí é a hora do nosso making off, entendeu? Aqui é vamos que tá tudo bem. Eu tô vendo o irmão ter tantos livros aí atrás. O irmão logo, logo vai ter que expor algum assunto para nós, não é, primo? Olha a quantidade de É, livro que ele tem, Vamos, rapaz. vamos. é. Eu tenho facilidade, irmão, de absorver, mas externar, expressar é complicado. Tem pessoas que têm um dom para isso, tá? É verdade. De repente, questionamento, uma pergunta, um negócio. Eu tenho muitas perguntas que eu gostaria de fazer numa oportunidade dessa aí, perguntas interessantes, mas eu não sou, eu sempre na igreja atuei como líder de jovem e tudo, mas eu tenho dificuldade na prédica, eu tenho dificuldade de externar, né? Eu consigo examinar um homem de Deus quando está falando, com três, quatro palavras que ele fala, pela graça de Deus e misericórdia, mas eu tenho dificuldade de externar, tá? Ótimo, Mas estou aqui para o que der e vier, tiver nosso alcance. ótimo, Maravilha, ótimo. Ótimo. maravilha. Pastor Evaldo chegou aqui. Opa! Chegou o mestre aí. Ele está Chegou, tentando entrar aí, né? E tá o Klaus acho que tentando. caiu. O Klaus caiu porque ele não mandou mensagem nenhuma aqui. Deve ter caído a internet dele lá e ele Tá tá. É, chovendo, né? Tem muita chuva por lá. Pode ser problema de é. chuva. Cheguei, mas não estou conseguindo abrir a câmera hoje, não sei. Tentei fechar, tentei chegar, mas não consegui. Oi, boa Talvez hoje noite, eu pastor tenha. Evaldo. Boa noite, Boa meus Boa noite, irmãos. noite. pastor. Boa noite, Talvez pastor. eu tenha Boa que. noite. Boa noite. Reiniciar. Eu tentei reiniciar de novo aqui. Vou tentar de novo. Vou sair e vou tentar para ver se vai. Eu não sei, A minha internet também tá. Aliás, a luz aqui também já toda hora piscando, viu? é, Se é. de É. repente eu desaparecer, é porque acabou a luz. Eu não sei Então, os deixa eu ver irmãos, aqui. eu não sei os irmãos aí, mas eu tenho tentado ter uma média boa de livros por ano, né? Não sei quantos livros os irmãos leem por ano aí, mas eu tenho feito um desafio para mim mesmo, de ter uma média boa de livros por ano, pelo menos, de leitura, porque é um desafio, né? Como o irmão Genivaldo estava dizendo aí, a gente tem tanto trabalho, tanta coisa, ainda as atividades da igreja, enfim, e a gente não acaba dedicando o tempo que seria necessário para se aprofundar um pouco mais aí na teologia bíblica, mas eu tenho me desafiado aí para poder ler uma quantidade maior de livros aí por ano.
É verdade, irmão. Ó, irmão, Tem eu muito fui em livro São Paulo, bom. irmão. Eu encontrei esse livro aqui, ó, o Hum, Teologia Alimentar, que é Batista Regular. Oh, Esse excelente. livro. É um livro excelente. Inclusive, eu vi um testemunho lá de um conferencista que estava até na Coreia do Sul, e ele fazendo elogio, ele é de um movimento totalmente renovado, ele fazendo elogio desse hum, material aqui. E eu olha fui aí. lá, ali numa livraria, no fundo da Sé ali, tem a Ah, tá. floresta, a Sebo Floresta. Eu estava na Hum, Sebo Floresta lá, e aí eu estava trocando ideia com ele não sabia que eu era um batista regular. Depois de um tempo, eu tinha conseguido esse livro, estava comigo, na verdade era um outro livro, e ele estava procurando. Aí quando eu percebi que ele estava procurando o livro, que ele acabou falando, fazendo alguns elogios, tecendo elogio com relação aos batistas regulares, aí depois, eu não tinha me identificado ainda, eu falei, o senhor precisa do livro? Eu peguei o livro, passei para ele, só tinha um livro lá na livraria desse, lá na oportunidade. hum, E aí ele ficou feliz, aí foi que eu fui identificar o que eu era. E aí, em outra oportunidade, eu comprei esse livro. Eu comprei também pela estante virtual, pela internet. Mas eles teceram, eles rasgam elogios nas literaturas batistas regulares aí. É é, interessante como, né, é um assunto assim, é muito profundo no conteúdo, né, a riqueza que tem esses livros aí do é. nosso movimento. Além, por exemplo, dos livros, nós temos também muitos vídeos excelentes. Aí, muito estudo bíblico em vídeo, realmente excelente, né? Eu tenho ouvido muitos aí, principalmente quando eu estou na academia, fico ouvindo ali uma hora, pego um estudo bíblico. Então, eu tenho ouvido na verdade, eu vou 5 dias na academia por semana, então cinco mensagens, né? 5 estudos bíblicos, assim, incríveis, incríveis mesmo, de homens de Deus. Olha, É, impressionante a riqueza de material que a gente tem, tanto escrito quanto em vídeo aí. é muito, Sensacional. é uma Irmão, maravilha. Nós somos privilegiados. É, esse aí que você falou é o Teologia Elementar do Bancroft, é esse? Exato. É. Ah, é, tá. É bom mesmo. É esse. E um outro livro que foi indicado teve acho que foi a conferência agora anual que teve esse ano lá no Rio Grande do Norte, e teve lá um rapaz que levou um estudo sobre depressão espiritual, alguma coisa desse tipo. é E isso, eu vi, viu, ele indicou um livro, vi. Depressão Espiritual, e o livro é um livro que eu gostei muito do livro. Ele tá aqui Eu esse livro. assisti esse vídeo aí dele, essa É. palestra dele aí. Esse livro aqui, ó, ele indicou Depressão Espiritual. Pensa no livro, né, Dr. Martin Lloyd Jones, eu não sei pronunciar É direito. Claudio Jones. É Lloyd muito. Jones. E o material desse escritor é muito bom. Esse livro, eu gostei muito desse livro, quero ler de novo. Gostei muito, 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 É. muito. Você tem aquele Pregação e Pregadores, do Lloyd Isso, Jones? Claudio Jones. Chegou uns livros para mim essa semana aqui dele, só que livros menores dele. Tem aqui acho que uns 4 ou 5 livros que eu estou ainda. ah, Eu eu, tenho esse do Lloyd Jones, Pregação e Pregadores, excelente, nossa, eu acho que ele está na minha sensacional. lista, irmão. Ele está na minha lista, mas não está aqui comigo. Eu tenho aqui alguns dele, ó, É, mas não está aqui. Lloyd é, Jones, eu tenho o Sermão do Monte. Sermão do Ah, eu vi Monte, falar desse livro também. Oh, Só o é, Sermão do Monte tem quase 600 páginas. Só o Sermão do Monte. Irmão, uhum. irmão Genivaldo, antes que eu Ó, esqueça, se você puder mandar depois o link aí, onde achar esse Depressão Espiritual, aí tá. Mandar aí, Certo. que eu acho que é Sim. interessante. Eu não É. sei quantos livros vocês têm aí, mas eu tenho esse aqui, ó. Não sei se vocês conhecem esse aqui, ó. Modéstia. Excelente. 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 Olha lá, E, voltei. Ô, irmão, É, tem uns e o depois. pastor Evaldo, ele está tentando falar, e nós estamos aqui falando, ele está tentando falar. Diga, é. pastor Evaldo. Vocês estão me ouvindo? não, sim. Sim, sim. Eu só não consegui de jeito nenhum abrir a câmera. Tentei no celular, não consegui. vamos sem câmera. A gente vai ter que ir sem câmera mesmo. Aí tá a foto da minha menina e o nome dela também. Mas estamos aí, eu vi o Genivaldo colocando aí livros que eu conheço. E o Bancroft é a Teologia Elementar. Muito bom também. Né? Muito boa aí. Vamos Mas, então, vamos sim. seguir, né, pastor? Vamos sem câmera, fazer o quê, né? O importante
Vocês não aparecem, vocês são bonitos. Eu não sou tão bonito assim, não. Vamos lá. Há controvérsias, viu, pastor Evaldo? Há controvérsias, há controvérsias. Pode colocar aí, irmão Almir. Já orou, pro irmão Elias? Ou vai Ainda orar? não, Então vamos pronto. orar Manda aí o senhor. para nós começarmos aí, né? E a gravação continua, tá, já está no making off, vamos começar. Eu vou pedir para a irmã Cristina, eu tinha colocado o nome dela semana passada, se ela puder, ela não estava Sim, conosco semana passada, irmã. Então, se sim, for possível. vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo grande Deus que tu és, maravilhoso, Amém. sábio, poderoso, e com todo esse poder e essa graça, o Senhor se inclina, Pai, e nos ouve nas nossas orações, com as nossas imperfeições e limitações. Queremos apresentar diante do Senhor cada irmão aqui presente, online mesmo, e queremos apresentar a vida do pastor Evaldo, que o Senhor o dirija, o abençoe, e aos nossos corações também. Dê Sim. sabedoria, discernimento, ilumina o nosso entendimento com a tua graça, para que possamos entender e aplicar a tua palavra no nosso viver. E assim, a Amém. cada dia, nos transformarmos à imagem de Cristo. Que esse é o Amém. objetivo da tua palavra e do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar em Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Então, nós estamos com a Aliança Davídica. Nós pegamos alguns elementos aí do Peters, a argumentação dele. Vou pedir ao irmão Almir para colocar na tela. E aí nós ficamos de trazer as últimas argumentações que demonstram que a Aliança Davídica ela é uma aliança para o milênio, né? O irmão pode chegar aí nas últimas 5 razões que o Peters apresenta. Pode voltar, irmão. Irmão Almir, pode voltar para anterior, né? Sim. Não. Pode passar aí. Aí, ótimo. Então, ele trabalha a linguagem como fator relevante para entender a literalidade da aliança e a linguagem teocrática que nela é prometida. Então, ele diz o seguinte: se tais promessas pactuais forem interpretadas figuradamente, é inconcebível que elas tenham sido dadas na sua forma atual, sem nenhuma afirmação direta em algum lugar de sua natureza figurada. Ele está dizendo que a aliança davídica que os aliancistas tentam alegorizar ou espiritualizar, nós não temos na Bíblia em nenhum lugar afirmações de que esta aliança seria de natureza figurada. Então, durante séculos, elas seriam preeminentemente calculadas para estimular e criar falsas expectativas, como, por exemplo, aconteceu desde Davi até Cristo. Então, esse é um argumento importante. Não temos na Bíblia nada que projete a ideia de uma aliança davídica cheia de símbolos, alegorias ou metáforas. 18. Deus é fiel nas suas promessas e não engana ninguém na linguagem de suas alianças. Então, a linguagem que Deus utiliza nas alianças abraâmica, davídica e nova aliança são linguagens literais. Pode passar, irmão. Como temos os outros 3 argumentos do Peters, ele diz, no 19, não existia nenhuma necessidade de que o trono prometido ao filho de Davi quisesse dizer outra coisa, fosse tão definitivamente prometido na forma dada. Então, não existe nenhuma necessidade de que esse trono prometido ao filho de Davi quisesse dizer outra coisa além do que ele diz. Jesus vai se assentar no trono de Davi, ele é o filho de Davi que vai se assentar no trono, e o trono é literal. 20, o mesmo trono e o mesmo reino derrubado são aqueles restaurados. Então, é o mesmo trono que foi derrubado, ele vai ser restaurado, trono de Davi. E último, as razões principais e diretas para aceitar a linguagem literal da aliança são que, então a defesa do Peters é, a aliança tem uma linguagem literal.
O trono e o reino de Davi tornam-se requisitos para uma demonstração da ordem teocrática que Deus já instituiu, mas agora mantém suspensas até os preparativos estarem completos para a restauração e exaltação da nação judaica, que é preservada com esse propósito. E 14 de maio de 1948 é um indicador para a salvação da raça humana que se acha sob a bênção teocrática e para o domínio de um mundo renovado e livre da maldição. Tal ponto e tal reino são necessários para preservar a unidade divina de propósito. Não há proposta linhagem teocrática, ou na já proposta, melhor dizendo, linhagem teocrática. Então, existe essa linhagem teocrática e ela é literal e ela é futura. Agora nós vamos analisar outros pontos importantes. E aí nós vamos nos debruçar em Amós 9:11 para a gente pensar a aliança davídica. Então, Amós 9:11 para a gente é muito, muito, muito importante. Muito importante. Então, o que é que diz Amós 9:11? Naquele dia, Deus falando, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Esse versículo é citado por Tiago na assembleia realizada pela Igreja de Jerusalém no ano 49, ano 50. Tiago era o moderador daquela assembleia, o pastor da Igreja de Jerusalém. Lembrando que esse Tiago, do capítulo 15, é o meio-irmão do Senhor Jesus. É o Tiago que escreveu a carta. Não é o Tiago apóstolo, irmão de João. O Tiago apóstolo, irmão de João, morre no capítulo 12, a mando de Herodes Agripa I. É o primeiro apóstolo a morrer. O interessante é que ele é o primeiro apóstolo a morrer e o irmão dele é o último apóstolo a morrer, que é João, né? Então, Tiago morre primeiro, capítulo 12, e João vai morrer depois de escrever os 5 livros, né? Lá por volta do ano 102 da era cristã. E nessa assembleia nós temos os apóstolos e juntos, né, nós temos o apóstolo Paulo também presente, Barnabé, possivelmente Tito também, e eles estão ali para resolver a questão dos gentios, sobre se os circuncidavam ou não. E o apóstolo Paulo deu relatório para o grupo, e depois o apóstolo Pedro tomou a palavra e falou sobre a sua... Jesus Cristo deu as chaves do reino a ele, né? E ele abriu a porta aos judeus, aos samaritanos, e no capítulo 8, aos judeus no capítulo 2, aos samaritanos no capítulo 8, isso é Atos dos Apóstolos, e aos gentios, a partir de Cornélio, no capítulo 10. E no capítulo 15, tem essa controvérsia aí, tem essa batalha. Depois que Pedro fala, o povo se cala para ouvir Paulo e Barnabé na assembleia, uma assembleia congregacional, como acontece nas igrejas batistas, e num sistema congregacional. E aí o Tiago, que é o pastor da igreja, começa a falar depois do verso 12. Verso 13, Paulo expõe, e no verso 14 em diante, Tiago começa a explanar, e aí ele cita Amós. Então vamos analisar o modo como Tiago cita Amós para a gente pensar nessa aliança davídica. Então vamos lá, irmão Almir, próxima lâmina. E o texto é esse, do verso 13 a 17, nota. E havendo-se eles calado, eles quem? A Paulo e Barnabé deram relatório, aí tomou a palavra dizendo, aí no caso é Tiago toma a palavra dizendo, ele é o moderador da Assembleia, ele é o presidente da igreja de Jerusalém, a igreja primeira, né?
dizer assim, a igreja mãe. Aí ele diz assim: varões, irmãos, ouvi-me. Simão, esse Simão aí é Pedro, né? Ele chamou de Simão. Então, Simão relatou como primeiramente, eu ponho em negrito, né? Primeiramente, Deus visitou os gentios. E aí, meus irmãos, é importante isso, porque nesse Deus visitou os gentios, a gente vai pensar em Paulo, quando Paulo trabalha em capítulo 3 de Efésios, de um em diante, ele vai falar sobre a dispensação da graça, ele vai dizer que essa dispensação é um mistério entre os gentios. Então, eu queria que vocês olhassem para essa fala de Tiago, com Deus visitou os gentios, pensando na era da igreja, nesse tempo nosso. Nós somos gentios. A maioria esmagadora, a maioria esmagadora a maioria esmagadora os irmãos estão me ouvindo bem? Sim, Sim, Sim. ouvindo bem. Então, que Sim, sim. deu uma parada aqui, eu pensei que tinha travado. Mas a maioria, Estamos ouvindo bem. certo. Então, a maioria esmagadora da dispensação da graça é de gentios. Daí a igreja é chamada de dispensação da graça relacionada a gentios. Então, veja, primeiramente, Deus visitou os gentios. Para o quê? Para tomar deles um povo para o seu nome. Então, eu quero que vocês pensem nessa fala de Tiago. Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto, concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Aí ele joga Amós, coloca Amós. Como é que Deus fala? Ele está usando a Septuaginta, né? O Tiago. Então ele diz: depois disto. Então veja, eu quero chamar a atenção dos irmãos, que ele diz assim: Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. É a era da igreja. Agora, nota bem esse segmento de Tiago. Depois disto, o que é que a gente associa? Depois disto vai ser, na nossa visão, depois que a igreja for arrebatada, depois que a igreja for levada, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Então, o tabernáculo de Davi tem a ver com a restauração de Israel. Isso tem a ver com a salvação do povo de Israel durante a tribulação, 70ª semana de Daniel. Deus está reedificando o tabernáculo de Davi na tribulação, que está caído, para no milênio ele poder implantar o seu reino. Ele diz aqui: levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo. Tornarei a edificá-lo. Esse tabernáculo de Davi, irmãos, tem a ver com Israel, mas a gente pode até pensar no templo. E aí a irmã Cristina e o irmão Danilo nos ajudaram para a gente pensar no quarto templo, nem né, no terceiro templo da tribulação, mas no quarto templo que está lá em Zacarias, que o Messias vai reedificar. Então, quando ele diz, depois disto voltarei, é a volta dele, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, lá no milênio, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor. Isso aí já tem a ver com o período com os judeus e os gentios, e todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Então, aqui a gente tem a questão da aliança davídica bem explícita, porque ele fala primeiro Deus visitando os gentios, igreja, para tomar deles um povo para o seu nome. Depois eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, no propósito para que dentro desse milênio o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado. Esses gentios, dessa parte final, eles não são os gentios que Deus visitou na parte inicial. Os gentios de Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, é a igreja. Para que todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado busquem ao Senhor, já é gentios convertidos durante o período do reino milenar. Pode seguir, irmão, me ainda.
Vejamos o texto acima por lentes aliancistas e dispensacionalistas, para ver a hermenêutica da perícope de ambos. Então, a gente vai ver agora a interpretação. Vamos começar com um dispensacionalista clássico, Scofield, Cyrus Ingerson, Scofield. Ele afirma: esta importante passagem mostra o programa de Deus para esta dispensação. É isso que o Scofield diz. Esta importante passagem mostra o programa de Deus para esta dispensação. Está nessa Bíblia aí, essa Bíblia aí de referência, Scofield. Pode seguir, irmão. Ele vai comentar mais. Tiago, olha o que é que ele diz. Tiago declara que Amós 9:12 mostra que quando Cristo retornar, olha o que ele está dizendo. Tiago declara, o pastor da igreja de Jerusalém, o meio-irmão de Jesus, o autor da carta lá de Tiago, ele declara que Amós 9:12 mostra que quando Cristo retornar, não haverá apenas crentes judeus, aqui chamados resto dos homens. Então, para Scofield, essa expressão resto dos homens, lá em Amós, é judeu. Aí ele diz, não haverá apenas judeus crentes, que são chamados de resto dos homens, mas também gentios crentes, sobre os quais o meu nome é invocado. Invocado. Pode passar, irmão Almir. Por fim, Scofield, baseado na fala de Tiago, expõe 4 fatores ligados ao plano de Deus a Israel e ao plano divino para a igreja. Ele separa, existe o plano de Deus para Israel, o plano de Deus para a igreja. Vejamos os fatores que ele elenca. Primeiro fator, o chamado dentre os gentios de um povo para o seu nome, a obra distintiva na presente dispensação é a era da igreja. Então, é o que eu falei. Quando diz assim, o chamado dentre os gentios de um povo para o seu nome, esse chamado de um povo para o seu nome é a obra distintiva na presente dispensação, era da igreja. Está ali a igreja, dispensação da graça. 2, depois disto, aí você tem o chamado. Depois disto, voltarei. Tiago está citando palavras de Amós 9, 11 e 12. Os versículos seguintes em Amós descrevem o reajuntamento final de Israel, que os outros profetas invariavelmente ligam ao cumprimento da aliança davídica. Então, aí, ele está colocando depois disto, depois do arrebatamento da igreja, a aliança davídica começa a se cumprir. Pode seguir, irmão. Temos mais 2 argumentos, irmão Almir. Para que o resto dos homens, os israelitas, busquem ao Senhor. O resto dos homens, os israelitas, buscam ao Senhor. Aí ele manda comparar com Zacarias 12, 7 a 8 e 13, 1 e 2. Depois vocês podem dar uma olhada. Até aí mesmo vocês podem dar uma olhada em Zacarias 12, 7 a 8 e 13, 1 e 2. O autor fala aqui da instauração da aliança davídica e a inauguração do reino. E todos os gentios, compare com Miqueias 4, 2, Zacarias 8, 21 e 22. Esta também é a ordem que vemos em Romanos 11, 24 a 27, que fala da plenitude dos gentios entrar, aí é o caso da dispensação da graça, e então todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará desviará as iniquidades de Jacó, e diz, esta é a aliança que eu farei com eles, quando eu tirar os seus pecados. A aliança qual? A nova aliança. Mas também tem a ver com a questão da aliança davídica. Scofield aborda a instauração da aliança davídica e do reino. Vamos ver mais adiante, irmão Almir. Em contrapartida a Scofield e aos do dispensacionalismo normativo, aí a gente tem um aliancista chamado O. Palmer Robertson. O autor é muito conhecido e um livro que é muito importante dele é O Cristo dos Pactos. Ele defende o pactualismo, ele defende o aliancismo. É forte no meio aliancista. Então, após refletir sobre o uso da Septuaginta e do texto massorético, na hermenêutica de Amós 9, destaca que a interpretação de Atos 15 por dispensacionalistas não é consistente. Ele a contesta pelo parênteses profético. Então, o Robertson, ele diz que
que Atos 15 não traz essa interpretação que a gente deu. Ele tem outra interpretação. Pode seguir, homem. Ele diz que a perspectiva dispensacionalista se baseia amplamente na teoria do parênteses, com respeito ao cumprimento da profecia do Antigo Testamento. É verdade. A gente segue a teoria do intervalo, porque a gente acredita que na entrada triunfal de Cristo, cumpriu-se a 69ª semana de Daniel, e nesse intervalo a igreja entrou. A partir de Atos 2, ela é arrebatada em Apocalipse 4, 2. Para a partir de Apocalipse 6 a 19, nós temos o período tribulacional. Então, a gente interpreta assim, à luz do parênteses entre a 69ª e a 70ª de Daniel. Em virtude de a presente dispensação da igreja ser vista basicamente como uma interrupção no programa de Deus para o seu povo Israel, a profecia do Antigo Testamento não é estendida como se falasse diretamente à vida da igreja hoje. A profecia do Antigo Testamento não é estendida como se falasse diretamente à vida da igreja hoje. Claro que essa profecia de Amós, para mim, ela fala da igreja e também fala de Israel. Por outro lado, a profecia do Antigo Testamento com respeito a entidades nacionais judaicas e gentias é cumprida à medida que se aproxima o fim da era atual. Então, para Robertson, ela está se cumprindo nos judeus, no Israel hoje. Ele tem essa visão. Pode seguir, irmão. Em contrapartida a Scofield e aos do DN, o aliancista Robert, vamos passar essa aí a gente já viu. Pode passar essa. Parece que o senhor voltou. Então, aí, Robertson ataca a visão dispensacionalista do texto assim. Veja como é que ele. Eu digo ataca, né? Eu coloquei ataca no sentido de que não é uma hermenêutica boa. Contudo, de acordo com Atos 15, Tiago analisa a inclusão de gentios, além de judeus, no povo eleito de Deus na era presente, como um cumprimento da profecia de Amós. Esta profecia particular inclui elementos como o restabelecimento do trono davídico, a conquista de Edom, o retorno de Israel do cativeiro e a restauração do paraíso. Então, para Robertson, judeus e gentios formam o corpo de Cristo, formando conforme Efésios 2. Então, para ele aí, tudo isso tem a ver com a era da igreja, que é o Israel espiritual de Deus. Então, ele monta tudo aí. Ele não tem uma divisão como a gente faz, escatológica, como a gente fez há pouco. Para ele, Tiago, quando se levantou e fez a interpretação de Amós 9 em Atos 15, ele estava incluindo elementos para o restabelecimento do trono davídico, a conquista de Edom, o retorno de Israel do cativeiro e a restauração do paraíso, tudo isso no contexto do presente, da era da igreja. Pode seguir, irmão. Vemos, porém, que Robert retrata a ideia do parênteses como algo que menospreza a igreja na hermenêutica dispensacionalista, o que não é verdade. A gente não. Porque eles dizem assim: se a gente bota a igreja como parêntese, nós estamos tratando a igreja como um mero parêntese, como uma lacuna, como se a igreja fosse o plano B de Deus. Nós não cremos assim. Nós cremos que tudo está dentro do projeto de Deus, mas que houve intervalo, houve. Diante da análise de Robertson sobre Amós 9 e Atos 15, a restauração do tabernáculo de Davi não é trabalhada a contento. Por sua vez, a interpretação do dispensacionalismo revisado sobre o texto vem com Walvoord, que faz duas inquirições, e eu acho importante essas perguntas de Walvoord. Ele coloca: o que se quer dizer com o tabernáculo de Davi? É a primeira coisa que a gente tem que falar. Vamos perguntar o que se quer dizer com o que significa o tabernáculo de Davi? E quando é que esse tabernáculo de Davi vai ser reconstruído? Porque o Robertson não explica. E a gente tem que entrar com essas perguntas, diz o Walvoord. Pode seguir, irmão Almir. O contexto da passagem trata, então, do julgamento de Israel. A passagem inteira confirma que o tabernáculo de Davi se refere a toda a nação de Israel. Então, o tabernáculo de Davi diz respeito a toda a nação de Israel. E isso, em
em contraposição às nações dos gentios. Qual é então o significado da citação de Tiago? Ele afirma com efeito que o propósito de Deus era abençoar os gentios assim como Israel, mas em sua ordem. Isso está claro. Então, se Paulo enfrentou um problema com os judaizantes da sua época, Paulo e Barnabé, porque estavam pregando em Antioquia da Síria e muitos gentios se converteram. Antioquia da Síria se tornou uma igreja onde os crentes foram pela primeira vez chamados cristãos, Atos 11, 26. E a graça está ali. A igreja de Antioquia da Síria, ela é responsável pelas 3 viagens missionárias de Paulo. Ela serve de quartel-general. Paulo vai, viaja, retorna e dá o seu relatório. Vai do capítulo 13 até o capítulo 19 de Atos. Então, ele está contando as maravilhas dos gentios aceitarem a fé. E, de repente, vem judeus dizendo que eram da ala dos fariseus, e eles vão dizer que Lucas diz que eles haviam crido, e esses judeus vão dizer que nada feito, só a fé não adianta. É preciso também ser circuncidado e guardar a lei de Moisés. Então, quando Tiago vai trabalhar agora a questão, ele afirma que o propósito de Deus era abençoar os gentios, assim como Israel, mas em sua ordem. Então, qual seria a ordem? Pelo que Tiago está vendo, ele está anotando que os gentios vão tomar conta da igreja, que os gentios vão a pregação do evangelho, elencada por Paulo, ela tem uma ordem assim, conforme Romanos 1,16. Primeiro aos judeus e depois ao grego. Então foi assim que Paulo trabalhou. Ele trabalhava primeiro os judeus, depois os gregos. Mas só que estamos caminhando para os gentios ultrapassarem os gregos, os judeus. E aí vamos ter uma ordem agora inversa. Ao invés de primeiro aos judeus e depois aos gregos ou gentios, agora Deus vai trabalhar primeiro com os gentios para depois trabalhar com os judeus. Deus vai fazer essa inversão. Então, Deus visitaria os gentios primeiro, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome, a igreja. Pode seguir, irmão Almir. Tiago continua dizendo que isso é somente para acompanhar os profetas. Eles afirmaram que o período de bênção e triunfo dos judeus seguiria o período de gentio. Então, a própria Escritura está dizendo isso, que o período de bênção e triunfo dos judeus seguiria o período gentio. Então, o gentio iria primeiro receber. Em vez de identificar o período de conversão gentia com a reconstrução do tabernáculo de Davi, como quer Robertson, os dois são cuidadosamente distintos, um do outro, pela palavra primeiro, referente à bênção gentia, e pela expressão depois disso, referente à glória vindoura de Israel. Isso está bem claro no texto, está nítido no texto. Pode seguir, irmão Almir. Esta ordem está bem clara na fala de Tiago. Balvurde prossegue mostrando que o retorno de Cristo para estabelecer o reino está patente no texto de Amós e na interpretação de Tiago. Notemos. Segue, Almir. Olha o que ele diz. A passagem, em vez de identificar o propósito de Deus para a igreja e o propósito para a nação de Israel, estabeleceu uma ordem específica de tempo. A bênção de Israel não virá até que se cumpra É interessante essa palavra, voltarei. Esse voltarei é a segunda vinda de Cristo. Está lá. Então, os aliancistas não enxergam isso. Então, a bênção de Israel não virá até que se cumpra o voltarei. Deus primeiro concluirá seu trabalho com os gentios no período da dispersão de Israel, depois retornará para trazer as bênçãos prometidas a Israel. É desnecessário dizer que isso confirma a interpretação de que Cristo não está agora no trono de Davi. Porque se diz que Cristo virá para reedificar o trono de Davi, o tabernáculo de Davi, então Cristo não está agora no trono de Davi, trazendo bênção a Israel, como os profetas previram, mas está no trono do Pai, esperando a vinda do reino terreno e intercedendo pelos que formam a igreja. Pode seguir, irmão Almir.
Haire, que é um revisado, analisa o texto pelas palavras de Gebelen. Note, em relação à citação de Amós 15, 14 a 17, Gebelen faz excelente análise das palavras de Amós, mencionando 4 aspectos da linha de raciocínio. Primeiro, Deus visita os gentios, escolhendo deles um povo para o seu nome. Em outras palavras, Deus promete abençoar os gentios, assim como Israel, mas cada um na sua própria ordem. A bênção gentia é primeira. Então, essa coisa está clara. 2, pode seguir, irmão. Cristo voltará. Isso depois de constituir o povo em seu nome. Depois de ele constituir a igreja, ele volta. Em terceiro lugar, em consequência da vinda do Senhor, o tabernáculo de Davi será reconstruído, seja o templo, seja a própria conversão de Israel. Isto é, o reino será estabelecido como prometido na aliança davídica. 4. Vamos seguir, irmão amigo. Gebelen, no último ponto, traz a distinção entre o que é para Israel e o que não pode ser para a igreja. Isso é bom. Olha o que Gebelen coloca. Ele diz: Amós declara nitidamente que essa reconstrução será feita como fora nos dias da antiguidade, 9:11. Isto é, as bênçãos serão terrenas e nacionais e não... Irmãos, isso é fantástico. Hein, irmão Daniel? Fantástico. Olha, Amós declara nitidamente que essa reconstrução será feita como fora nos dias da antiguidade, nos dias de Davi, no apogeu com Salomão. Então ele coloca, como foi lá, agora, então lá teve bênçãos terrenas, lá teve bênçãos nacionais. Então não pode ser no céu, nem espiritualizado, agora na era da igreja. Então, isto é, as bênçãos serão terrenas e nacionais e não estarão relacionadas à igreja, como foi na antiguidade. Vamos prosseguir, irmão Almeida. Em quarto lugar, o restante dos homens buscará o Senhor. Isto é, todos os gentios conhecerão o Senhor depois que o reino foi estabelecido. Isaías 2, de 2 a 11, 10, 45, 66, 23. E ensinam a mesma verdade. Concluímos que a aliança davídica se cumpre em Cristo e a sua inauguração se dará com as demais alianças na terra, no trono e no trato. Terra abraâmica, trono davídica, trato, nova aliança, do Messias com Israel no futuro. Pode passar, irmão. Pronto. Aqui, irmão Elias, eu termino a aliança davídica. Se Deus quiser, de hoje a 8 a gente começa a aliança nova. E ela é muito grande porque ela é muito também polêmica. É a mais complexa e a gente vai ampliar e estudar melhor. Mas agora aí, a análise em Amós, em Atos 15, e se tiver irmãos com algumas colocações e perguntas, a gente tem um tempinho aí para discutir. Pastor Ivaldo, antes de vermos as perguntas e as colocações, boa noite, pastor Dilson. Prazer em vê-lo. Seja Boa bem-vindo, noite, amado. meus irmãos. E só, pastor Dilson, o pastor Ivaldo não conseguiu ligar a câmera dele hoje, tá? Nem no celular e nem no notebook. Então, estamos sem a imagem, mas temos o áudio, tá bom? E o pastor Ulisses está seguindo a escola do irmão Daniel, chegando em casa e ouvindo aí pelo rádio. Muito bem. Obrigado, pastor Evaldo. Irmã Cristina, por favor, fique à vontade para perguntar e depois, primo. Boa noite a todos, pastor Evaldo. Falando da evidência, pegando aqui na apostila do pastor Israel Bjork, ele está falando assim, são evidências de que o trono de Davi é literal, porque ele fala assim, Davi teve um filho como Deus prometeu, que foi Salomão, é literal. O trono de Davi foi estabelecido como prometido, Davi reinou, Davi foi rei de Israel.
O reino também de Davi foi estabelecido, né? O trono como rei e o reino que é Israel. Salomão construiu o templo, como Deus prometeu. O trono de Salomão também foi estabelecido. Israel foi castigado por causa da desobediência. Com tantas partes cumpridas literalmente, por que interpretar outras alegoricamente ou figuradamente? Não tem sentido. Então, realmente não tem base. Como que uma promessa pode ser cumprida? Metade é literal e metade é figurado. Não tem como. É isso aí, irmão. É isso que nós estávamos mostrando para a gente, para os irmãos, que quando a gente estuda essas alianças, é muito bom, porque eles são aliancistas, né? E a gente aqui, que é dispensacionalista, também estamos estudando as alianças. Claro que as alianças que eles defendem nem na Bíblia tem. É, Aliança, aliança das obras e aliança da graça. Não existe. Existe dispensação da graça. Aliança da graça não. Nem tampouco aliança da redenção não existe. Mas as alianças que temos, e aí estamos citando três, essa aliança davídica, ela é claramente literal e incondicional e literal. Então, o pastor Israel Bjork, o saudoso pastor Israel Bjork, está coberto de razão. Ele está coberto de razão. Os aliancistas vão espiritualizar o que não se pode espiritualizar, que as alianças, a aliança davídica, ela tem elementos tão somente literais, ela não tem elementos espirituais. Então não tem como a gente andar por esse caminho de querer espiritualizar. Estamos mostrando porque é uma lição que a gente está trazendo em cima do capítulo do livro para ficar bem mais clara para os irmãos. E Amós 9 vai nos ajudar com a interpretação de Tiago como presidente da igreja. Fez uma interpretação belíssima, dando ciência de que Deus iria tratar com os gentios para depois ele estabelecer a aliança davídica que está canalizada para o futuro. É isso aí. A senhora está certa. E foi ok. bom. Acrescentou bem aí. Obrigado, pastor. Primo, por favor, fique à vontade. Pastor Evaldo, foi realmente mais uma explicação valiosa para nós que fazemos distinção entre Israel e a igreja. E com todo o respeito aí aos aliancistas, mas realmente esse capítulo aqui de Atos capítulo 15 é bem claro realmente, né, com relação ao que Tiago explanou. Depois do discurso de Pedro, eu estava olhando o versículo 12, 15, 12, que diz que depois do discurso de Pedro, toda a multidão se calou. Eu creio que o que deveria acontecer com os aliancistas, porque só Tiago se pronunciou ali, né? Então, acho que seria melhor eles também, né? Porque provavelmente, como a multidão, muitos não entenderam ali, né? Porque, de fato, eu creio que com uma explicação como essa, com textos claros, né? Ainda podem estar dizendo que a igreja, Israel, tudo é a mesma coisa. Então, é impressionante. Mas, de fato, eu não tinha parado para observar esse capítulo. Às vezes a gente lê, né? Já li várias vezes Tiago, mas nunca tinha parado realmente para fazer essa análise que o pastor colocou agora à noite da anotação dele aqui, voltando lá para Amós, né? Realmente muito interessante. Eu vou depois voltar e estudar novamente com mais calma. Isso achei muito bom, essa explanação de hoje com relação a esse texto aqui. Muito bom. É, É mais é, uma consideração. é interessante. Eu gostei até da fala aí. Eles calados estariam bem corretos, né? Se calassem. É o A que... multidão, sim, Exato. a multidão se calou para ouvir. Uhum. Primeiro ela se calou na explanação de Pedro para ouvir Paulo e Barnabé, Isso. né?
E depois que Paulo e Barnabé se calaram, aí Tiago entrou. E, irmãos, é uma coisa assim, o irmão me está colocando, que eu digo aos irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa e a gente precisa ler, ver que a gente tem textos, viu? Esse texto Uhum, não é só o Almir colocando, não. Muita gente passa despercebida a atenção a esse texto, porque é uma assembleia. Tiago tá com um problema na mão para a igreja decidir. A igreja decide em prol dos gentios. E Tiago vai mostrar que uhum, é uma visão de que os gentios vão crescer, que os gentios vão se desenvolver, e os gentios, e somos nós, desenvolvemos aí a igreja hoje, a porcentagem da igreja é majoritária em prol de gentios no seu seio. E aí, depois que os gentios forem formarem esse povo, porque ainda estão formando, né? É isso que Tiago está dizendo, que Deus levantou para formar o povo. Eles estão formando o povo. Quando esse povo terminar de ser formado, de gentios, agora Deus vai visitar os judeus. E o interessante, eu friso de novo para os irmãos, a ordem inicial era primeiro aos judeus e depois aos gentios. Só que os uhum, gentios perseguiram Paulo, os gentios perseguiram Paulo em vários lugares, perseguiram em Antioquia da Pisídia, na região frígio-gálata, ali, se os irmãos lerem capítulo 13, capítulo 14, depois eles vão perseguir Paulo na região de Listra, na região de Derbe, na região de Icônio, ali naquela região. Depois eles vão perseguir Paulo também na segunda viagem missionária. Vão perseguir Paulo até ele pedir, apelar para César. Paulo faz as viagens a Jerusalém, faz 5 viagens a Jerusalém e é perseguido por eles. E aí Paulo vai dizer, Paulo até diz, eu sacudo, vou sacudir os pés, como Jesus mandou, o pó das sandálias. E agora vocês, era para vocês, não é vocês se julgarem dignos da vida eterna, rejeitando, agora partimos para os gentios. Então isso aparece muito uhum. para mostrar essa inversão que agora não é mais primeiro aos judeus e depois aos gentios, agora é primeiro aos gentios e depois É, aos judeus. Por isso que Lucas diz, depois ele vai reconstruir o tabernáculo de Davi que está caído. E a gente olha, é, Israel está lá de é, pé, mas Israel está caída, o tabernáculo está caído, só vai ser reerguido com a aliança davídica. Isso é maravilhoso. E os é. aliancistas não conseguem enxergar os aliancistas. O Tiago ele fechou muito bem aqui, né, pastor Evaldo, porque possivelmente os que estavam ali ouvindo naquele momento não lembraram, né, desse texto. É como, por exemplo, é, nós, por exemplo, hoje estando diante de um estudo, apreciando algum estudo que alguém está dando, e a gente lembrar de algum texto para contribuir com aquilo que está sendo mencionado. Então, ele realmente fechou muito bem aqui o discurso, né, de Pedro e também das palavras de Paulo e Barnabé. Porque imaginou se nós tirássemos esse trechinho aqui, se não tivesse na Bíblia esse pedaço, né, ia ficar faltando alguma coisa aqui. Mas ele complementou e complementou aí muito bem a esse discurso, né? Fechou com chave de ouro. Sim, sim. Isso foi tão maravilhoso que aqueles gentios, aqueles judaizantes que estavam perseguindo e querendo impor sua cultura e impor seu pensamento, no início do capítulo, depois eles, na Assembleia, depois da fala de Tiago e das recomendações, eles calaram a boca e não tiveram mais força. Isso foi Uhum. bom para eles lá naquela época, os gentios, e agora isso é bom para nós, que somos do escatom, porque a gente está entendendo melhor o que a palavra de Deus nos ensina, com textos bem tranquilos, buscados por um Tiago que era Sim, muito forte na linha dos judeus, tanto que ele é escolhido para ser o pastor de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Ele não é um apóstolo, mas ele é pastor, é chamado de coluna lá em Atos 2, coluna da igreja. E ele vai e faz uma coisa maravilhosa dessa, pegar esse texto de Amós. sim, É sim, sem isso dúvida. É um ouro. Pegou esse texto de Amós Sem e dúvida nenhuma. eu estou desconfiado, irmão Almir, que Tiago, ele era dispensacionalista. É a conclusão que podemos chegar, né? Mas, de fato,
Eu fiquei impressionado, realmente, na verdade, não só nessa passagem, mas alguns outros momentos aqui nas Escrituras, onde esses homens eles lançam mão, né, dos escritos do Velho Testamento para poder trazer no momento certo, né, para poder fazer o complemento da compreensão. Realmente fantástico, muito bom. Ô, primo, você falou essa frase sua foi espetacular, né, pastor Evaldo? Ficar em silêncio. É, Agora, outra coisa que realmente você falou, pastor Evaldo, é que nós passamos em cima de muitos trechos. Eu leria esse trecho aqui 10 vezes e não ia atentar para isso que está sendo explicado aqui, né? É é impressionante. A sensacional, palavra de Deus é sensacional. muito rica. Ela é muito rica, né? Porque a gente, nossa, é como dizia um ex-pastor nosso, né? Que não está mais aqui, ainda está na Terra, mas não mais aqui no Brasil, né? Ele sempre falava. O primo fala cavocar, né, primo? A gente tem que Isso, cavocar, né? isso aí. Então, é por aí mesmo, né? Porque realmente esse texto ele é fantástico, né? Impressionante. Estou É incrível, impressionado. realmente é muito bom mesmo, Legal. muito Irmão bom. Daniel, por favor, Oi. Ô, fique à pastor, vontade. é, pastor Evaldo, primeiro, muito obrigado pela explicação, pelo o estudo de hoje, foi muito, muito interessante, né? Eu gosto muito de ler Amós, ouvir as mensagens de Amós. Agora me trouxe uma nova luz aí sobre esse texto aí do Tabernáculo de Davi e a restauração de Israel. A minha pergunta é, eu posso resumir esse trabalho de Amós explicado em Atos, em Romanos, capítulo 10, 20, 10, 21 e o capítulo 11 de Romanos. O 10, 21 é aquele que diz, né? Todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, né? E, e o 11, 27, e essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Se ele está citando, Paulo está citando Isaías 59, né? Se quanto ao evangelho, eles são inimigos de Deus para proveito vosso, quando a eleição, eles são muito queridos por causa dos seus pais. Posso fazer essa conexão, pastor? É, assim, o texto de Romanos 10, 21 ele tem essa aplicação, pode tranquilamente, porque toda a jornada de Paulo, ele sempre escolhia, quando ele ia para as grandes cidades e que tinham sinagogas, a primeira coisa que ele fazia, pelo fato de ser ainda o evangelho pregado por ele, primeiro aos judeus e depois aos gregos, ele primeiro procurava no sábado as sinagogas para poder falar lá e pregar o evangelho. Essa ideia ele tá trazendo. Já desde o Antigo Testamento, todos os dias eu estendi as minhas mãos ao povo rebelde e contradizente. Essa rebeldia vai resultar, irmãos, na rejeição, vai resultar em João 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. O fato deles não receberem denotou a projeção, o adiamento do reino e a, a inversão acontecer. Por que a inversão vai acontecer? Porque se Jesus vem e eles recebem, eles teriam, pela graça de Deus, eles teriam essa bênção de o reino ser implantado. É claro que a gente sabe que tudo está dentro do projeto de Deus, mas houve a rejeição. E Deus está dizendo, todos os dias eu estendi a minha mão por um rebelde contradizente. Então, por que Paulo escreve capítulo 9, 10 e 11? Por que escreve de Romanos? Para poder explicar a rejeição dos judeus e a sua admissão. O seu ser cortado da boa oliveira, eles que são
os, estão no contexto de ramos enxertados da boa oliveira que foram cortados para que os ramos dos rambugeiros, né, da oliveira brava fossem implantados na, na boa oliveira, que é o povo de Deus. Então, isso tem uma aplicação, sim. Só que capítulo 11, o texto que o senhor leu da aliança, não é a davídica. Isso tem que Não, ficar não é claro. davídica. Aquela aliança é a nova aliança. Então, como a gente está tratando de Amós, e ele está falando de reconstrução do tabernáculo de Davi, a Davídica. aliança lá é davídica. Ela não é a nova aliança. A nova aliança a gente vai trabalhar a partir da próxima terça. Aí a gente vai começar a mexer. Mas Tá bom. que essas relações de 9, 10 e 11 estão bem patentes por causa da rejeição desse povo, que seria o povo primeiro, agora ficou o povo derradeiro. É isso. Os gentios vieram na frente. Muito obrigado, pastor. Uma bênção muito grande, viu? Irmã Cristina, por favor. Não é nenhuma pergunta, é só um comentário. Eu já escrevi isso no escatão. A gente lê e vê em 1D. Aí chega o pastor Evaldo e faz a gente enxergar em 3D. Mas que coisa, a gente já cansou de ler as coisas aqui, nunca ia entender esse negócio de Amós aqui, nunca, e de Tiago muito menos. A gente está vendo aquela imagem reta, chapada, vem o pastor Evaldo e coloca toda a perspectiva. Ah, meu Deus, muito obrigado, viu, pastor? Que Deus continue abençoando o irmão com muita sabedoria, muita saúde, muita graça. Muito obrigada, viu? Agora eu vou discordar da senhora. Quem fez a gente enxergar em 3D foi Sim, Tiago. Eu eu vou sei, dar mas foi bom que parabéns a trouxe a ele. luz. Não Eu foi, já li, pastor? Tiago, eu já li, estou cansada não, né? Já li um monte de vezes, nunca vi nada disso aí que o senhor está falando, não. Hoje eu estou vendo. É isso. Realmente, Bom, por isso que estamos aqui para estudar, né? Muito bom. é. E, e, e todas as perguntas que são feitas, as colocações que são feitas, serve para todos nós aprendermos também, né? Então, Hélio, você está quietinho hoje, cunhado? Você está aí só ouvindo, né? Estou ouvindo atentamente e aprendendo. Estamos, né? Ouvindo atentamente e aprendendo. Bom, o pastor Ulisses que chegou aí, agora a câmera dele sumiu. Não sei se ele vai voltar, não. Chegou na casa dele e a câmera está piscando, não sei como é que tá. Mas pelo nosso horário aqui, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que hoje vai acontecer um grande milagre de terminarmos na hora que a gente sempre coloca, né? Que a gente nunca termina o nosso horário. É É. coisa rara, mas se não houver nenhuma outra colocação, nenhuma pergunta, nós vamos terminar na hora hoje, né? 22h18. Que... Então, Silvaldo, muito obrigado. E eu só queria comentar uma coisinha que eu havia falado antes de você entrar. Hoje é dia 18/11. Nós temos mais duas reuniões aí, a próxima do dia 25, né? E a outra vamos fazer de 2 de dezembro, da primeira semana. Aí depois nós temos a nossa pausa anual, né? Mês de dezembro e janeiro. E se Deus permitir, Cristo não voltar, em fevereiro nós estamos de volta novamente, tá bom, pastor? Tá Dezembro, os mês ótimo. aí mês das cantatas e janeiro de férias. Tá Tá ok? ótimo, irmãos. Nós estamos no capítulo 10. Faltam 4 capítulos para a gente fechar. Mas eu quero dizer aos irmãos que ainda tem muita coisa pela frente. A nova aliança, ela é amplíssima, então a gente não vai ter. E ela é mais polêmica para a gente discutir. Então a gente vai Hum. ter esses dois encontros, eles vão só ser somente uma introdução para a gente adentrar. E aí, irmãos, mesmo que a gente vá até o 14, a gente vai ter que depois voltar para analisar as 120 páginas acrescentadas Hum. da segunda edição, porque a gente tem algumas coisas que nós não colocamos. Claro que É, os mas não 14, temos pressa, né, primo? Ah, não tem. Não temos pressa. Isso é uma coisa que a gente não tem a pressa.
Entendeu? Eu só não vou falar que É, nós vamos continuar na eternidade, porque nós vamos havemos de ser como ele é. Então, chega lá, nós vamos entender. Então, é isso aí. Pressa Deus nenhuma. abençoe a todos Então, tudo nós. Vamos sempre. certinho. A gente termina dia 2 esse ano, se Tá Deus bom, quiser. pastor, tá Se bom. Deus O quiser. pastor Pastor Ulisses Luiz apareceu aí, já chegou em apareceu casa. aí, chegou, né? Conseguiu chegar, né, pastor? E se As puder, Ajeitar algumas intenções. coisinhas. É por isso que tive que desligar de novo. tranquilo. Muito bom, pastor. Obrigado pela fidelidade. Igual também o irmão Daniel, que vinha dirigindo ali e ouvindo. Então, Deus abençoe por essa fidelidade ao nosso grupo, é um grande prazer. Então, vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir ao pastor Ulisses que nos dirija em oração, encerrando, e agradecendo por tudo. Tá bom, pastor? Por favor. Tá certo, vamos orar. Pai maravilhoso, somos gratos ao Senhor. Mais um dia de aula com Escatom, assuntos tão interessantes. E o que mais gostamos, eterno Deus, é de ver como a tua palavra se renova a cada manhã, ó Deus, textos que às vezes, como a irmã Cristina tem colocado e outros, lemos, mas às vezes nem nos atemos, eterno Deus, que o escritor está falando também daquele assunto, ó Deus. Então, continue nos dando sabedoria, usando o pastor Evaldo, dando sabedoria a ele, a nos ensinar tão majestosamente como ele faz, ó Deus. Guarde a cada um de nós aqui, cada participante do grupo Escatom, nos proteja, nos dê, ó Deus, uma boa noite de descanso. Essa é a nossa oração e a nossa súplica no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém, amém, O amém. pastor Boa Dilson noite está para aí, nem todos. fez Deus um abençoe. relatozinho aí de como foi lá, né? O pastor Dilson só mandou uma mensagenzinha lá, mas não comentou nada sobre como foi o encontro lá, pastor Dilson. Ele está dormindo. Tá dormindo? Acho que ele caiu, hein? Ou tá lendo? Ele tá lendo. Não, Congelou. acho que caiu. Ele está estático lá. Congelou. Caiu a conexão dele? Acho que Acho que sim. sim. Você é Acho que sim, que ele maldoso, hein? Você é maldoso, hein, Hélio? É que ele deu Vai umas pro irmão tá pescadas dormindo? aí durante a É? Aí palestra. voltou. Voltou a câmera aí. Ah lá, agora ele acordou. Você viu que era a mesma coisa. Ô, Dilson pastor voltou? Nilson, tá dormindo, rapaz? Tava orando. Mas eu dei uma cochilada aqui. Eu estava numas 4 aulas antes dessas, que olha. Tava orando. Ô, Dilson, você não deu uma palhinha para nós aí do encontro aí com o pastor que não está hoje aqui, o José Soares. professor José Soares. Isso, José Soares. Foi muito bom. Foi um tempo especial com ele aqui. Foi bom. Muito bom. E ótimo. Ficamos Isso aí, então. surpresos. Eu fiquei surpreso quando vi a foto, tudo que a gente nem estava sabendo, né? Que o pastor José ia Isso. lá, né? Foi muito É, legal. o Escatom tem promovido esses encontros aí, né? Muito bom. É verdade. E aí, quem sabe a gente vai poder se encontrar aí, fazer um encontro aí geral aí, quem sabe em algum lugar do Brasil aí. São Paulo acho que é Ou o quem melhor centro, né? Não, ou a gente ir para um alguma lugar mais conferência. Aí, central, né, primo, talvez. ei, primo, ou quem sabe Oi. alguma conferência, né? Sobre arrebatamento e a escatologia em alguma igreja aí da Zona Sul, ou não sei, de outro lugar. É, Verdade. exato. Faz uma conferência semanal, traz aí o pastor Evaldo, mais os irmãos que estão longe aí, para fazer uma Pronto aí, ó. participação cada A minha um. igreja aqui está aberta, rapaz. Eu só não tenho condições de trazer ele, né? Tá certo? Mas Aí, o Escatom o traz. escatom traz, aí a gente traz. Agora, a igreja é por Pronto. sua conta. Agora, trazer o homem a gente traz, né, primo? Irmão, Tranquilo. irmão Ulisses, Então, é só recado vocês não. verem, então, a data para o ano que vem. O duro, Me o mais avisa. difícil é esse. O mais difícil é esse. A agenda do pastor Evaldo, a agenda do homem aí é para 4, 5 anos, Isso que eu ia falar, se ele tiver agenda, né? Vai haver uma data aí, né? né? Vamos planejar, vamos planejar. Mas seria Pronto aí, muito pastor bom. Evaldo. Seria muito bom Pastor se nós Evaldo já vai ver, pudéssemos. então, uma data para o ano que vem e vai mandar para mim, beleza? Seria muito bom se nós pudéssemos, depois de tantos anos estudando juntos,
se pudéssemos ter esse privilégio antes do arrebatamento aí, de poder nos encontrar por aqui, né, em algum lugar aí. Vai ser Então, a uma igreja. benção. Aí, primo, tá feito o desafio, a igreja tem, e trazer o homem a gente traz, né, primo? O Escatom traz. Ó, Certo, trazemos, primo? tranquilamente. Trazemos ele para Trazemos cá. sim. Amém. Muito bom. Amém. Tá Amém. bom, irmão. E Então, Vamos convidar encerrar pessoas isso. para encher a igreja para ouvir esse homem, eu consigo facinho, hein? Ah, que Vamos, bênção. vamos, Luiz, vamos então é o orar, seguinte, né? Vamos sugiro orar. que o Isso, pastor, isso. sugiro que o pastor Evaldo, então, dê algumas datas, né, dele livre, para a gente poder, de uma Isso. delas, encaixar. É, é. Excelente. Que é todos, né? Que dê para todos. Primeiro o Evaldo teria que passar as condições todas da vinda dele para cá. Normalmente ele viaja com a família toda, né? Vamos Então ver, teríamos vamos que ter um ver. esquema. É uma ideia que surgiu. Vamos orar. Então. Vamos orar. Já conhece São Paulo, pastor Evaldo? Conheço Conhece? sim. Mas eu não É, conheço vocês pessoalmente, não. E que são então. mais importantes que São Paulo são vocês. Amém. Exatamente. Amém. Vai ser Obrigado uma pela bênção, se Deus quiser. consideração. Da Vamos mesma Obrigado. forma tentar. dizemos, né? Seria um No privilégio momento, poder vamos conhecê-lo. só orar. Depois a gente vai Tá bom, conversando pastor. aí, viu? É isso aí, Amém. tá certo. Amém. Deus Valeu. abençoe, Boa irmãos. noite a Boa todos. noite. Deus Obrigado, abençoe, irmão. irmãos. Pastor irmão Boa noite. Irmão Elias e os irmãos, no caso de, se der para ir aí com o pastor Ulisses, irmão Elias, eu posso levar meu teleprompter, não posso? Ele pode trazer. Finalmente nós vamos conhecer a verdade. Finalmente. Ô, irmão, boa noite a todos. Tenham uma boa noite, Boa- boa. Boa noite, meus Igualmente. irmãos. Deus abençoe. Boa Oh, noite, noite aí. tchau. Tchau, tchau. É que eu tava Abraço. cochilando, deixa eu ir dormir, né? Ótimo. Bom sono, irmão. Pastor Gilson. Bom sono, Obrigado. irmão. Eu comecei Falou, uma tchau, tchau. graduação hoje e foram 3 aulas seguidas pela É, O que importa online é a assim. presença. Rapaz, O que cansa importa, demais. o que importa, irmão, que veio a presença aí participando, isso. tá bom demais. É isso aí. Deus Deus abençoe. abençoe. Abraço, Obrigado. meus Boa irmãos. noite. Abraço a Bom todos. descanso. Tchau.